Irmãos queridos, nós estamos tratando sobre o tema o comportamento do cristão, o comportamento do cristão. Os irmãos podem acompanhar, nós temos nas últimas semanas falado sobre esse tema. Deixa eu ver se ele vai aqui, ok. E nós começamos falando sobre o fruto do Espírito, e nós já vimos algumas características do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, versos 22 e 23, o apóstolo Paulo, depois de ter falado sobre as obras da carne, ele vai falar sobre aquilo que o Espírito Santo produz em nós, o que para nós é uma ótima notícia, porque nós não somos pessoas boas, e Deus não olha para nós dizendo assim, olha, vai lá, se esforce, eu acredito em você, nada disso. Deus sabe que somos fracos, Deus sabe que somos pó, e é por isso que Ele nos abençoa com a presença e o agir do Espírito Santo em nós, a fim de que possamos ter não somente um coração, mas atitudes semelhantes à de Cristo. E como o Senhor faz isso? Através do Espírito Santo. E então, lá em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo fala do fruto do Espírito, dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nas semanas anteriores, nós já falamos sobre a característica do fruto do Espírito, que é o amor. Falamos na semana passada sobre alegria, característica também, faz parte do fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre paz, a paz. O que é a paz? Para muitos, paz significa ausência de guerras, ausência de conflitos, ausência de problemas, mas não é isso. A paz que o Senhor nos dá, a paz da qual Jesus falou, a paz da qual a Bíblia fala, a paz que Deus oferece, não é uma ausência, não tem a ver com ausência de problemas e dificuldades, não tem a ver com ausência de lutas, mas uma segurança mesmo em meio a lutas. Na verdade, um estado de espírito que independe das circunstâncias. É por isso que um dos textos que nós vamos ver logo mais, nos cultos da noite, lá ainda em Atos 16, tem a ver com os servos do Senhor, passando uma situação de grande dificuldade, de sofrimento, sendo açoitados severamente, fustigados severamente com varas. Isso aconteceu com Paulo e Silas. Eles são lançados no cárcere interior de uma cadeia lá em Filipos. Eles têm os seus tornozelos presos a troncos, são presos injustamente, porque estavam proclamando a palavra do Senhor, haviam expulsado o espírito de adivinhação, o que causou revolta por parte daqueles que ganhavam dinheiro com aquilo. Eles têm o seu corpo machucado, ferido, eles são lançados no fundo, no interior de uma cadeia. E o texto bíblico lá em Atos 16 diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E os demais companheiros de prisão ouviam, acompanhavam isso. O que leva alguém com o corpo ferido, injustiçado, o corpo machucado, preso injustamente, cantar louvores ao Senhor, orar ao Senhor? De onde vem essa alegria, essa paz? É uma alegria, uma paz que vem do Senhor. De forma, queridos, que nós veremos nesta noite que a paz que a Bíblia fala é uma paz que não é advinda das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias, é uma paz que não vem de nós mesmos, mas é uma paz produzida em nós pelo Senhor, é uma paz que vem do Senhor, é uma paz que é o próprio Deus que produz em nós. A primeira paz que nós vamos falar, ou a primeira característica da paz que nós vamos falar, é o que a Bíblia chama de paz com Deus. Irmãos queridos, os seres humanos têm um problema muito sério, que é o problema do pecado, da rebelião contra Deus, isso desde Gênesis 3. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, criados para Deus, criados para representarem o próprio Deus, serem representantes visíveis do Deus invisível. E eles gozavam, eles desfrutavam daquilo que os judeus chamam de shalom. No Antigo Testamento a palavra paz é essa, shalom. Um shalom que não é, como eu disse, ausência de problemas, de guerras, mas que tem a ver com um relacionamento, uma harmonia
com tudo em volta. A paz que Adão e Eva desfrutavam podia ser experimentada num relacionamento que eles tinham perfeito com Deus. Você deve se lembrar, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, narrado a respeito, nós temos a narrativa da criação, e é dito que Deus passeava pelo jardim, na viração do dia. Deus se relacionava com Adão e Eva, Deus conversava com eles, eles tinham livre acesso a Deus, eles tinham um relacionamento com Deus, um relacionamento tão profundo, que na glória nós poderemos experimentar. Eles desfrutavam de uma harmonia com o Criador e de uma harmonia entre eles. Adão e Eva tinham paz, tinham harmonia no relacionamento deles. Eles não precisavam de encontro de casais, eles não precisavam de palestras, como administrar as DRs, como discutir a relação, como dicas na comunicação no lar, como resolver conflitos, nada disso, porque eles não tinham conflitos, eles não tinham problemas, eles tinham paz entre eles, e eles tinham paz com o restante da criação. Agora, aconteceu aquilo que você sabe, eles desobedeceram a Deus, aquela paz foi quebrada. Aquela paz, meus irmãos, foi abalada. Aquela paz foi rompida por causa do pecado. E desde então, seres humanos estão com o relacionamento quebrado com o Criador. E sabe, não há nada pior do que aqueles que foram criados por Deus e para terem alegria em Deus, estarem com o relacionamento quebrado com o Criador. E essa é a condição de todo ser humano sem Deus. É assim que nós nascemos. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram, Romanos 3, 23. E o pecado, meus irmãos, é que quebra e que quebrou esta paz que o homem tinha com Deus, que o homem tinha com o seu semelhante, que o homem tinha com a criação, com o restante da criação. Não há nada pior do que alguém que está em guerra contra Deus. Talvez você diga, não, mas existem pessoas que não estão em guerra contra Deus, ainda que não sejam convertidas. Não. Qualquer pessoa que não nasceu de novo, que não foi alcançado pela maravilhosa graça do Senhor, qualquer pessoa que não foi feita filho de Deus, qualquer pessoa que não esteja num relacionamento com Deus, como sendo um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, está em rebelião contra Deus, é o inimigo de Deus, ainda que ela não se dê conta disso, ainda que ela não admita isso. O apóstolo Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus antes de alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Então, queridos, as pessoas sem Deus, por mais que elas não admitam isso, elas vivem em guerra contra Deus, elas não têm relacionamento com Deus, elas não têm paz com Deus. E elas buscam, sem entender que é isso que elas precisam, mas elas buscam do jeito delas, e buscam em coisas, em pessoas, em circunstâncias, mas não buscam no próprio Deus, porque elas não têm essa consciência de que somente em Deus elas podem ter a verdadeira paz. E queridos, o que Deus faz em Cristo Jesus para nós, e isso já começa lá em Gênesis 3,15, é curioso, porque logo após o relato da queda, abra a sua Bíblia em Gênesis 3, está fácil, né, encontrar. Gênesis 3, percebam, irmãos, como o pecado afetou a paz que eles tinham com Deus. Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 28, aliás, vamos ver um pouco antes, a partir do verso de número 6, a gente já conhece aquele diálogo da serpente com Eva, vamos pular, vamos para o verso 3 do capítulo 3, verso 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, olha o que ela trocou o que ela buscou em troca da paz que ela tinha, né? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles passam a ter uma
compreensão, ou eles começam a enxergar a nudez deles com vergonha. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até então o homem não tinha medo, ele não tinha vergonha, ele nem se apercebia da sua nudez, nesse sentido, né? Mas agora, por não ter mais paz com Deus, ele já experimenta a vergonha, ele já experimenta o medo que é citado aqui no verso de número 10, medo. Irmãos queridos, este é um dos resultados da falta de paz com Deus. Alguém que não tem paz com Deus é alguém que vive com medo. Ele pode andar armado, ele pode morar numa casa bem murada, ele pode ter sistema de alarme, ele pode ter dinheiro tentando buscar segurança nisso, mas no seu coração ainda habita o medo, porque alguém que não tem paz com Deus não pode viver de forma tranquila. Porque alguém que foi criado por Deus e criado para Deus e não vive no relacionamento, vão continuar tendo vida. Se vocês desobedecerem, vocês vão quebrar o pacto e vocês vão sofrer as consequências. Vocês irão morrer. Então, queridos, este era o pacto das obras. E percebam que Deus é um justo juiz, e é um Deus que não fica mudando de ideia, dizendo: deixa para lá, eu disse uma coisa, mas eu vou... Não, Deus não é assim. Percebam, queridos, a justiça de Deus, do justo juiz, precisa ser satisfeita. E então nós temos um problema, porque se de um lado o homem quebrou a lei de Deus, quebrou o pacto das obras, desobedeceu e merece a condenação, e a justiça do justo juiz precisa ser satisfeita, e Deus quer salvar este homem, como este homem vai ser salvo? Como este homem vai ter a sua paz restaurada, o seu relacionamento restaurado com Deus, se este homem não tem poder para restaurar este relacionamento? E se a justiça de Deus precisa ser satisfeita? Como Deus faz isso? Deus envia o descendente da mulher, Jesus Cristo, que vem a este mundo, obedece de forma perfeita a toda a lei, aquilo que Adão não conseguiu fazer, e aquilo que nenhum de nós conseguiríamos fazer. Pois vejam, se Adão, criado sem pecado, não conseguiu obedecer à lei de Deus, ao mandamento de Deus, imaginem nós que já nascemos pecadores. Jesus faz aquilo que o segundo Adão, Paulo se refere a Cristo como segundo Adão, ele faz aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Obedece toda a lei de Deus, de forma perfeita, de forma cabal. O justo de Deus. Mas ele faz algo mais. Além de obedecer toda a lei de Deus em nosso lugar, na cruz do Calvário, Jesus Cristo paga o preço. Ele recebe a condenação que era nossa. A justiça do justo juiz é satisfeita em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo? Não é que Deus diz assim: deixa para lá o pacto das obras. O pacto das obras não foi deixado de lado. É que entra o chamado pacto da graça, que já foi estabelecido na eternidade, que é o chamado pacto da redenção. Na eternidade, Deus estabeleceu o pacto da redenção. Deus já sabia o que aconteceria. Deus já sabia que nós, que iríamos ser criados por Ele, necessitaríamos da restauração do relacionamento com Ele, da restauração da paz. Por isso que na eternidade, a Trindade estabeleceu esse pacto da redenção. Quando o pacto das obras é quebrado, Deus estabelece o pacto da graça. Jesus Cristo, o descendente da mulher, obedecendo em nosso lugar toda a lei de Deus e levando sobre si a culpa dos nossos pecados. E então o justo juiz tem a justiça satisfeita. E é por isso, queridos, Paulo trabalha esse tema, por exemplo, em Romanos 3 a 6, em outros capítulos da Bíblia. Paulo vai tratar dessa doutrina que é chamada doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. Paulo nos ensina que Deus, o justo juiz, nos declara justos, não porque nós somos justos, mas porque Ele nos vê através de quem? De Cristo Jesus. A doutrina, queridos, e é bastante pertinente falarmos sobre essa doutrina, estamos no mês da Reforma. Terça-feira que vem é 31 de outubro, nós vamos celebrar os 506 anos da Reforma. E uma das marcas
distintivas, uma das doutrinas principais da Reforma Protestante, que Lutero pôde enfim entender, e aquilo mudou a vida de Lutero, quando ele pôde compreender, depois de tantos e tantos anos tentando alcançar a justiça pelos seus esforços. Lutero abre em Romanos, ele vai entender que o justo viverá pela fé. Ele olha Romanos 1 e ele lê as palavras que Paulo repete de Abacuque, e então aquela verdade explode no seu coração, porque ele vai compreender que a justiça é possível, não a nossa, mas a justiça de Cristo, e basta crermos nessa justiça, e a justiça de Cristo Deus coloca sobre nós. É o que na teologia a gente chama de imputação, a imputação da justiça de Cristo em nós. Olha que troca, e Lutero vai falar desta como uma troca maravilhosa. Os nossos deméritos, a nossa condenação é passada para Jesus Cristo, e a justiça de Cristo é passada para nós. Não é uma troca maravilhosa essa, pelo menos para nós? Isto, meus irmãos, é a doutrina, esta é a base da doutrina da justificação pela fé. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que depositam a sua confiança em Cristo. Agora há pouco, à tarde, nós estávamos fazendo uma visita para uma família muito querida, os pais da nossa irmã Ilza, o seu Augusto e a dona Ruth, que estão na classe de catecúmenos, e nós falávamos sobre isso, que o Evangelho é isso. Não significa que nós somos salvos porque fazemos coisas boas. Nós não somos salvos porque somos batizados. A Bíblia diz: quem crer será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a questão é a fé. João 3,16, o versículo talvez mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A questão é a fé em Cristo, não é a fé na fé, é a fé em Cristo. Então, queridos, é possível sim termos a paz restabelecida, restaurada com Deus, quando nós depositamos toda a nossa confiança no descendente da mulher que veio ao mundo, o segundo Adão, que fez o que o primeiro Adão não fez, Cristo, que obedeceu toda a lei que nós não conseguiríamos obedecer, e que levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Quando nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para nossa justificação, nós somos justificados. Essa doutrina tem uma linguagem forense, porque não é questão que Deus nos torna justos, Deus nos faz perfeitos, é que Deus nos declara justos. É um juiz dizendo: você é justo. E aí você pensa: mas como, se eu sou pecador? É justo em quem? Em Cristo Jesus. Continuamos pecadores, mas nós somos justificados. Então, a base de nossa paz, eu repito, com Deus, é nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. Você quer falar, André? Pode falar, meu irmão. Na verdade, são duas dúvidas. Eu prometo que a primeira questão é assim: a Bíblia é clara em questão da justificação pela fé, a gente sabe muito bem, mas assim, é possível, assim, biblicamente fala da pessoa que ela não tem um entendimento, vamos dizer, ela é salva pela fé em Cristo, sim, mas ela mesmo, vamos dizer, ela sendo salva pela fé em Cristo somente, ela não tem um entendimento disso e achar que é por boas obras. E a outra questão também, que é atual, por mais que assim, a Bíblia é clara sobre a questão da justificação pela fé, porque muitas vezes, tipo assim, essa doutrina, muitas vezes as pessoas se apegam, vamos dizer, tem que ser justificado, vamos dizer, deixa eu falar da questão do catolicismo, porque muitas pessoas ainda ficam, mesmo vendo que a Bíblia é clara nisso, ainda são fascinadas pelo catolicismo romano e tal, sendo que a Bíblia é clara sobre isso. Eu creio que nós temos uma tendência natural de acharmos que nós precisamos fazer por merecer. Então a gente diz assim: ok, eu creio em Cristo, mas eu preciso de algo mais. Paulo, nos dias dele, teve que combater isso, porque os judaizantes saíram pelas igrejas. Paulo combate isso escrevendo aos Gálatas, aos Colossenses, porque saem: olha, vocês creem em Cristo, mas vocês precisam também da circuncisão, vocês precisam acompanhar, né, a dieta kosher, vocês precisam observar as festas judaicas, festas da lua nova, enfim.
Paulo vai dizer, não, é Cristo somente. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que fala da suficiência de Cristo. A carta de Paulo aos Gálatas é a carta que fala da supremacia de Cristo. A carta aos Hebreus é a carta que fala da superioridade de Cristo sobre os patriarcas, sobre os sacerdotes da antiga aliança, ou seja, é Cristo e nada mais. Mas nós temos essa tendência de achar, ok, Cristo mais alguma coisa. Esse é um grande problema. Eu não sei, André, a sua primeira pergunta, aqueles que creem em Cristo como Salvador, mas ainda são legalistas, ainda acreditam no legalismo, ainda tentam, né, querer dar uma confirmada através das... eu creio que o que conta de fato é a pessoa crer em Cristo como seu Salvador. Agora ela falha no medo dela, em achar que ainda não é suficiente, e ela fica se esforçando. Eu creio que isso não vai implicar em que ela não vai ser salva, eu creio que isso vai fazê-la sofrer. Donald Carson, tem um sermão do Donald Carson, esse trecho desse sermão ficou famoso, está aí no YouTube, onde ele vai contando sobre 2 judeus, ele está pregando aquele texto lá de Êxodo, quando Deus manda que Moisés orientasse ao povo, quando Deus fosse mandar a 10ª praga, que o povo deveria pegar um animal, pegar aquele cordeiro, imolar aquele cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, cozinhar a carne, enfim. Aquele preparo para que quando o anjo da morte passasse a noite pelo Egito, a casa que tivesse a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, o anjo passaria sobre, Peshá, Páscoa, e as casas que não tivessem a marca do sangue do cordeiro, o anjo entraria e feriria até a morte, ou feriria de morte os primogênitos. E o Donald Carson está pregando esse texto, e ele diz assim, imaginem naquela noite, naquele dia, né, 2 judeus conversando, e ele dá nomes americanos, né, brincando, o Charles e o John, não me lembro os nomes que ele deu, mas para provocar, né, e os 2 judeus conversando e um dizendo para o outro, escuta, você não acha que é muito estranho, você não está com medo não de tudo isso? O outro falou, como assim? Não, essa história do sangue na porta, o anjo da morte que vai passar, isso não está te deixando com medo não? Aí o outro falou, como com medo? Você não pegou o cordeiro, não imolou o cordeiro, não passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta da sua casa? Aí ele responde, claro que eu passei, eu não sou estúpido. Falei, então por que você está com medo? Rapaz, mas você não está com medo porque você tem vários filhos, eu só tenho o meu Charlie. Aí o outro falou assim, rapaz, não tem por que ter medo. Se passou o sangue do cordeiro, conforme a ordem de Deus, não há o que temer. E aí o Donald Carson diz que o outro ainda continuou com medo, e a noite passou. No outro dia, qual dos 2 filhos daqueles pais qual dos 2 filhos amanheceu no outro dia, pôde acordar no outro dia, não foi morto no outro dia? Qual dos dois pais? Do que estava com medo ou do que estava tranquilo? Né? Pode falar, André. O André está respondendo que ele falou fora do microfone aqui, ele está dizendo que os dois foram preservados, dos 2 pais, por quê? Porque não é a intensidade da fé que salva, era o sangue do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro, e os 2 passaram o sangue do cordeiro. E aí o Donald Carson vai mostrar isso, que o que salva não é a intensidade da nossa fé, mas é o objeto da nossa fé, em quem você crê. Não é assim, não, mas eu creio muito em Jesus. Não, em quem você crê? Você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Tem dias que você fica ali meio abalado, meio com medo? Tem. Tem dia que você olha para você e pensa, será que eu vou ser salvo mesmo? Eu sou assim tão fraco. Tem. Mas você confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É o texto que nós vamos ver próximo domingo à noite, se Deus permitir. Paulo e Silas são libertos da prisão.
Aliás, não sei se vai dar tempo de falar nesse domingo, vou falar primeiro sobre a conversão de Lídia, se não der para falar nesse domingo, a gente fala no outro domingo. Paulo e Silas são libertos da prisão, lá em Atos 16, eles estão ali em Filipos, e aí o carcereiro entra em desespero, fica com medo, ele pega a espada para se matar. Paulo diz, não faça nada não, estamos todos aqui. É curioso isso, Deus quebra ali as cadeias e ninguém sai. Aí o carcereiro pede uma luz ali e diz assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Se toda a família crer, é claro, né? A ideia é essa. Percebam, irmãos, a base da nossa salvação é a obra de Cristo. E o meio, então, é a fé que nós temos em Cristo. Nós não somos salvos pela nossa fé, pela intensidade da nossa fé, mas pela obra do Cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que eu creio, André, que mesmo vacilantes, mesmo às vezes pendendo para o legalismo, com medos e anseios, mas se nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. É por isso que eu não vejo irmãos nossos que ainda sofrem com legalismo, como gente que não vai ser salvo. Se eles creem em Cristo, serão salvos. Só que o que acontece com esses nossos irmãos? Eles sofrem, como aquele da história que o Donald Carson conta. Ele está com medo,